No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os modos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia, nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada, pela palavra nada. O trecho que eu acabo de dizer é de uma obra ficcional, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Felizmente ou infelizmente, é uma obra de ficção. Infelizmente, porque se isso realmente tivesse acontecido, ainda teríamos José Saramago entre nós. Ao menos fica sua obra, sem a qual eu, esse que vos fala, talvez não fosse quem eu fosse hoje em dia. Parabéns, José Saramago, que completa hoje 100 anos. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e esse vídeo está indo ao ar numa data muito importante para um dos maiores escritores que já passaram pela Terra. Hoje nós celebramos o centenário do nascimento de José Saramago, que nos deixou em 2010. Saramago é um desses escritores que com certeza vão sobreviver ao tempo. Já é considerado um clássico contemporâneo. Saramago, o único escritor de língua portuguesa até o momento que conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, considerado o prêmio mais importante da literatura mundial. Quem me conhece sabe, eu sou um profundo fã da obra de José Saramago, cuja leitura eu comecei com essa belezura que eu acabei de mostrar para vocês, que é o livro As Intermitências da Morte, que eu li no final de 2006, quando eu estava no curso de letras e era um simples estagiário em uma biblioteca pública. Já tinha ouvido falar nesse nome, já tinha ouvido falar desse livro, que era recém-lançado, tinha saído em 2005, e li esse livro e fiquei encantado com o estilo, com a maneira dele ver o mundo, e a partir de então eu li praticamente tudo, ou quase tudo, que o Saramago escreveu. Então vou falar um pouquinho dessa relação minha com o escritor no vídeo de hoje. Mas antes eu peço aquele pacote geral, né pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like aqui no vídeo, já escreve aqui nos comentários se você gosta da obra do Saramago, o que você já leu, o que você gostou ou mesmo não gostou, tá bom? Vamos interagir aí, assiste mais vídeos porque a plataforma aqui vai entender que o canal é minimamente relevante. Aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar um link para o nosso grupo de WhatsApp, caso você queira participar. Lá a gente troca figurinhas sobre leituras e uma vez por mês nós nos reunimos para discutir um livro que todos lemos em conjunto. E também segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente posta conteúdo todos os dias. Bora falar de Saramago. A justificativa da Academia Sueca para dar o prêmio a Saramago foi a seguinte: que com parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia, torna constantemente compreensível uma realidade fugidia. Olha, essas parábolas que eles estão falando aqui, imagino que seja dentro de uma questão alegórica e muito interessante e importante que a gente pode ver na obra do Saramago. Bom, mas quem foi José Saramago? Foi um escritor português que nasceu em 1922 e faleceu em 2010. Ele escreveu inúmeros grandes livros da história da literatura portuguesa. A gente pode colocar esses seus livros ao lado de outros tantos magníficos. Mas antes de ser escritor, ele também veio de uma família muito pobre, trabalhou como mecânico. E depois foi para o jornalismo, só então que se dedicou à literatura muito depois. Ele vem desde a juventude escrevendo, mas é ali para a virada dos anos 70 para os anos 80
é que então Saramago decide realmente se dedicar à literatura depois dele encontrar o seu modo de narrar. Para quem já leu Saramago sabe do que eu estou falando. O Saramago tem um estilo muito característico. Muita gente fala de abolição de pontuação. Não é uma abolição de pontuação na obra saramaguiana. Há uma mudança da compreensão na pontuação para deixar um texto mais fluido. Ele mesmo conta em alguns vídeos, enquanto ele escrevia o Memorial do Convento, que é um livro de 1980, ele está ali pela página, 17, 18, e de repente um fluxo diferente de narrativa começa a acontecer ali, e ele acaba tendo que reescrever as páginas anteriores, e esse ritmo, essa maneira de narrar acompanha ele até o final da sua carreira literária. Para vocês terem uma ideia do estilo, eu vou ler um trechinho aqui para vocês do livro Ensaio sobre a Cegueira, um livro de 1995, que dizem que foi o livro que definiu de fato o Nobel para ele. O trecho não é muito pequeno, mas vou fazer um recorte aqui para vocês terem uma ideia de como os personagens dialogam dentro da narrativa que ele constrói. Assim estão as coisas lá fora, rematou o velho da venda preta. E ainda eu não sei de tudo, só falo do que pude ver com os meus próprios olhos. Aqui interrompeu-se, fez uma pausa e corrigiu. Com os meus olhos, não, porque só tinha um, agora nem esse. Isto é, tenho um, mas não me serve. Nunca lhe perguntei por que não usava um olho de vidro em vez de trazer a pala. E para que o quereria eu? Faça favor de me dizer, perguntou o velho da venda preta. É o costume, por causa da estética. Além disso, é muito mais higiênico. Tira-se, lava-se e põe-se como as dentaduras. Sim, senhor, diga-me então cá como seria hoje se todos os que se encontram agora cegos tivessem perdido, materialmente perdido, ambos os olhos. De que lhe serviria andarem agora com os 2 olhos de vidro? De fato, não serviria nada. Acabando nós todos cegos, como parece suceder para que queremos a estética? E quanto à higiene, diga-me o senhor doutor, que espécie de higiene poderá haver aqui? Provavelmente só no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são, disse o médico. E as pessoas? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. As pessoas também. Ninguém lá estará para vê-las. Tive uma ideia, disse o velho da venda preta. Vamos a um jogo para passar o tempo. Como é que se pode jogar sem ver o que se joga? Perguntou a mulher do primeiro cego. Não será bem um jogo, é só dizer que cada um de nós exatamente o que estava a ver no momento em que cegou. Pode ser inconveniente, lembrou alguém. Quem não quiser entrar no jogo não entra. O que não vale é inventar. Deu exemplo, disse o médico. Dou sim, senhor, disse o velho da venda preta. Ceguei quando estava a ver o meu olho cego. Que quer dizer? É muito simples. Senti como se o interior da órbita vazia estivesse inflamado e tirei a venda para certificar-me. Foi nesse momento que ceguei. Parece uma parábola, disse uma voz desconhecida. O olho que se recusa a reconhecer a sua própria ausência. O trecho ainda vai mais uma página e pouco para frente, pessoal, sem que haja um ponto final. Vocês podem perceber que dentro de um mesmo bloco de texto aqui, nós tivemos diálogos em que várias personagens falaram. Qual foi a mudança ali? Entre uma voz de uma personagem e de outra, e também do narrador, há vírgulas que separam, e depois dessas vírgulas, quando há a fala de um personagem, há a introdução com letra maiúscula. Pode ver que realmente não há pontos de interrogação ou exclamação, apenas vírgulas para conduzir essa narrativa. Muita gente sofre um pouquinho no começo para se acostumar com o estilo, acaba levando um choque. Mas depois, tão logo você se acostumou, ali depois de 20 ou 30 páginas, passa a ser uma delícia ler o livro dessa maneira, porque, a menos ao meu ver, dá certo dinamismo. O livro que eu li então, esse trecho, foi o Ensaio sobre a Cegueira, um livro de 1995. Esses 2 livros, Ensaio sobre a Cegueira e As Intermitências da Morte, fazem parte do que já muitos críticos chamam de uma fase alegórica da obra saramaguiana. Em um ensaio sobre a cegueira, um país não nomeado, que pode ser qualquer país, as pessoas passam todas a ficarem cegas, como se houvesse uma epidemia, uma pandemia de cegueira, mas uma cegueira leitosa, branca. As pessoas não enxergam uma cor negra, a falta, a ausência de luz, mas sim o excesso. Então eles enxergam branco. E a sociedade vira um caos. Apenas uma personagem, que é a mulher do médico,
acaba não ficando cega. As personagens aqui nesse livro, elas não têm nomes próprios, elas são chamadas de um médico, a mulher do médico, cego, a rapariga dos óculos escuros, ou com profissões, ou com alguma característica delas. O que é interessante, que a gente pode colocar essa narrativa em qualquer país, não digo em qualquer tempo, mas com outras pessoas isso encaixaria. Então pode se encaixar em quaisquer contextos. E aí é uma alegoria, né? Uma alegoria da sociedade estar realmente ficando cega. O outro livro, As Intermitências da Morte, é quando a morte, a grande morte, ela simplesmente deixa de matar. Porque ela está revoltada, já que as pessoas dizem que ela não aparece, aliás, que ela aparece sem avisar, ela não avisa, as pessoas não se preparam, de que ela é maléfica, etc. Então ela para de matar e ela mostra para a sociedade como ela é necessária, porque sem ela a sociedade entra em caos. Particularmente essa fase do Saramago eu gosto um pouco mais, mas a outra também é muito boa. A gente pode citar alguns livros da fase, digamos, portuguesa. Por que fase portuguesa? Porque nessa fase há muitos livros em que a história de Portugal ou eventos em Portugal estão muito conectados com a obra dele. Por exemplo, o livro Memorial do Convento, publicado em 1980. Depois, nessa mesma leva, nós tivemos Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, que é um livro magnífico, eu sou apaixonado por esse livro, e A História do Cerco de Lisboa. Depois, nós temos, em 1991, um livro que fez com que Saramago deixasse Portugal, porque ele seria indicado a um prêmio europeu, o livro dele, O Evangelho segundo Jesus Cristo, mas ele não foi indicado porque atentava contra os cristãos portugueses. Saramago, de certa forma, rompe, vai morar numa ilha espanhola, já casado ali com a Pilar del Rio, e vai morar nessa ilha onde ele fica até o fim dos seus dias. E a partir daí começa uma fase mais alegórica, com o Ensaio sobre a Cegueira, de 95, depois Ensaio sobre a Lucidez. Nós temos também Todos os Nomes, e eu vou colocar para vocês as datas aqui. A Caverna também, que é um grande livro. As Intermitências da Morte, entre outros. E dois que têm uma relação bíblica muito interessante, que além do Evangelho segundo Jesus Cristo, nós temos também Caim. Esses dois livros provocaram, com certeza, muitas polêmicas, porque o Saramago era assumidamente ateu, então, e ele escreve sobre questões bíblicas. Ele mesmo tinha falado que não escrevia, por exemplo, sobre o Alcorão, porque não faz parte do horizonte cultural dele, sim, a Bíblia, mesmo que ele sendo ateu, né? Mesmo que ele seja ateu, a Bíblia e os costumes católicos cristãos estão presentes na sociedade onde nós vivemos, a sociedade ocidental. Então, gente, uma coisa pessoal agora. Em 2006 eu li o primeiro livro de Saramago, como eu disse para vocês, quando eu era um estagiário em biblioteca pública, e aí eu mergulhei na obra dele e não consegui mais sair dela. Eu me formei em letras e ao longo da minha formação, da minha titulação, eu estudei Saramago inúmeras vezes. Eu fiz um projeto de iniciação científica analisando as personagens femininas de Memorial do Convento e o Ensaio sobre a Cegueira. Depois eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia final, analisando uma questão existencial dentro da obra de um materialista. Então eu trabalhei As Intermitências da Morte, que foi o livro que primeiro me arrebatou. E na minha dissertação de mestrado, eu estudei Jangada de Pedra, falando sobre deslocamento, sobre identidade, sobre iberismo, entre outras questões. Então, estudei o Saramago durante muito tempo, depois o abandonei, digamos assim, para um doutorado, mas, como eu disse no começo do vídeo, talvez se eu não lesse a obra de Saramago, era muito provável, ou talvez eu tivesse encontrado por outros caminhos, mas talvez eu não fosse quem eu sou hoje. Não que eu seja grande coisa, continua sendo apenas um reles professor do interior do Brasil. Mas enquanto cidadão, enquanto ser pensante, esses livros do Saramago, e outros também, com certeza, me fizeram refletir muitas coisas. Eu me lembro que
ali nos anos 2000 e pouco, quando eu comecei a ler os livros do Saramago, parece que ele falava nos livros coisas que eu não conseguia expressar. Eu tinha tido uma decepção religiosa muito forte e eu vinha tentando lidar com isso, já que eu sou de família religiosa e fui muito religioso durante muito tempo. Atenção, abre um parênteses. Nada contra os religiosos, nada quem tem fé. Fecha parênteses, tá? Meu problema é com a fé aplicada à sociedade. Aí tem um certo problema com as religiões. Mas eu tive uma decepção religiosa muito grande e me parece que lendo os livros ele conseguia dizer o que eu não queria dizer. Que eu não sabia dizer. O que eu queria, mas não sabia dizer. Então era como se fosse um porta-voz de mim, sabe? A maneira como ele descrevia as pessoas mais simples nos livros dele, de como ele refletia e mostrava a cara mais assustadora da sociedade, no mundo que a gente vive. Então, assim, eu devo muito ao Saramago. Eu devo muito à obra saramaguiana. Então, assim, provavelmente vai ser, até o fim dos tempos, um dos meus escritores preferidos ali no top 2 ou top 3 dos melhores de todos os tempos, pra mim. E se você que está aí me acompanhando até agora, até esse pedaço do vídeo, assistiu até aqui, eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado. E se você está se perguntando, poxa, eu não li Saramago ainda, ou eu li, mas assim, comecei a ler, não fluiu, etc. Por onde eu devo começar? Olha, eu acho que é difícil dizer uma obra para você começar. Eu comecei com As Intermitências da Morte, que é um livro mais curtinho. Talvez esse livro seja um livro interessante para você. Jangada de Pedra também é um livro mais curto, então talvez seja um livro interessante para você ler. Há vários outros, como As Pequenas Memórias, Don Giovanni, que são livros menores e que você pode começar por eles. Tão logo você se acostumou com o estilo, com o ritmo, com a cadência narrativa, então talvez você passe para, entre aspas, drogas mais pesadas, como Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez, Memorial do Convento, A Caverna, que é um livro brilhante também, entre outros. Então, assim, eu sugeriria esses para vocês. Os meus preferidos são Intermitências da Morte, Jangada de Pedra e Ensaio sobre a Cegueira, porque eu vivi muito tempo colado neles. Então esses três para mim são a grande tríade saramaguiana. Saramago ficou muito famoso, se tornou um best-seller de altíssima qualidade e também foi para o cinema. Em 2008, se eu não me engano, o Fernando Meirelles adaptou o seu livro Ensaio sobre a Cegueira. Outros livros também foram adaptados, como a própria Jangada de Pedra e também O Homem Duplicado, tá bom? Mas eu acho que os livros dele mereceriam mais adaptações. Eu acho que dariam filmes muito bons, apesar da narrativa dele às vezes parecer uma narrativa muito cadenciada, muito dentro do pensamento e com poucas grandes ações, mas eu acho que está justamente aí, né? O cinema hoje ele é um cinema, pelo menos o cinema mais popular, é um cinema com de filmes com grandes ações e poucas reflexões. Eu acho que daria um filme ou filmes com cadências interessantes. Tá bom, gente? É isso. Então, 100 anos de Saramago, espero que daqui a mais 100, aos 200, e com certeza nem eu, provavelmente, talvez nem você esteja mais aqui, né, que ele ainda seja lido, que as pessoas ainda consigam ler Saramago. Só mais algumas coisinhas antes de terminar o vídeo, para falar para vocês da minha relação forte com o Saramago, é que quando o Saramago faleceu, em 2010, as pessoas me ligavam. As pessoas me ligavam e diziam, nossa Luiz, Luigi, Saramago faleceu, poxa, lembrei de você. Pois é, as pessoas associavam o Saramago a mim de tanto que eu era apaixonado pela obra do Saramago e tive inclusive a pachorra de colocar no meu calendário de execução da minha dissertação de mestrado uma possível entrevista com ele. É muito provável que eu não conseguiria, porque não que ele não fosse uma pessoa acessível, mas pelo fato de ser uma pessoa muito requisitada, né? Não deu tempo. E o máximo que eu consegui foi na Flip de 2017 tirar uma foto. Se eu achar a foto eu vou colocar para vocês aqui, com a Pilar del Rio, que é a viúva do Saramago, uma pessoa brilhante também, né? Presidenta da Fundação José Saramago,
escritora, jornalista, tradutora. E eu quis dizer tudo isso pra ela, eu quis dizer tudo que eu tô falando aqui no vídeo e muito mais pessoalmente pra ela, mas eu travei, eu só consegui pedir pra tirar uma foto. Então quem sabe um dia eu não possa sentar com a Pilar, tomar um café e poder dizer o quanto eu admirava e continuo admirando a obra de Saramago. É isso, gente, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.